Bom, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença dos órgãos de imprensa aqui nessa tarde de hoje. À minha direita dispensa apresentações, está o nosso senador da República, grande ídolo do futebol brasileiro, que orgulhou os vascaínos com vários títulos de Campeonato Brasileiro, Mercosul e outros, colaborou decisivamente também com a conquista da Copa do Mundo de 94, uma honra ter aqui nosso senador da República, Romário, muito obrigado. E à minha esquerda, Nilton Maia Leão, que já foi diretor financeiro do Clube de Regatas Flamengo, já foi diretor de marketing do Vitória da Bahia, do Botafogo, já foi CEO da Arena Corinthians, tem muita experiência no futebol e vai nos ajudar aí na nossa assessoria executiva para organizar os executivos que a gente está trazendo para o Vasco, os recursos que a gente está captando novos para transformar o Vasco efetivamente numa potência no futebol, como todos nós vascaínos esperamos, e que vai organizar, se o Alexandre Campelo permitir, mandei uma mensagem para ele hoje de manhã, o período de transição que a gente acha importante, uma transição pacífica, para que a gente consiga já começar a trabalhar e interagir já com reforços para o elenco e para poder efetivamente ajudar o Vasco a se recuperar já nesse Campeonato Brasileiro, porque nós não pretendemos esperar até o dia da posse para começar a colaborar com o clube. Vou passar primeiramente aqui a palavra para o nosso senador e depois vou pedir aos senhores aqui a licença de fazer uma pequena apresentação de 10 minutos, que eu acho que já vai elucidar muito do que vocês têm aí de dúvidas, e depois a gente deixa aberto para perguntas aí na administração da nossa assessora de imprensa, Mônica Ramos, que está nos ajudando aí na organização desse evento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Presidente, muito obrigado pelo convite. Assim como foi colocado pelo presidente, todos já sabem hoje a minha posição política. Eu sou o senador da República e ao longo desses 9 anos de política eu procuro sempre não misturar uma coisa com a outra. Eu quero começar minha fala aqui dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa muito grata, tenho um carinho muito grande pelo Vasco. O Vasco me abriu as portas. Eu posso afirmar para vocês que tudo que eu conquistei no futebol foi por esse gesto do Vasco, de ter me aberto as portas, de ter me tratado com carinho, com respeito. E a coisa mais importante de tudo isso, eu também saí do Vasco pela porta da frente. Tanto é que eu, com certeza, não me considero como qualquer outro jogador do Vasco, porque se você for ver a história do futebol mundial, devem ser poucos clubes que têm uma estátua de um jogador no seu estádio. E eu tenho essa estátua lá no Vasco. Então não tem como eu não ser agradecido, não ter carinho pelo Vasco. Não sou vascaíno de coração, todos sabem disso. Não sou hipócrita para chegar aqui e falar isso. Meu time de coração é o América. Mas é claro que eu, como um cidadão e principalmente um cara do Rio de Janeiro e que quer ver o bem do Vasco da Gama, a partir do momento que o nosso presidente aqui me fez esse convite, eu não poderia deixar de recusar. Primeiro eu quero dizer o seguinte: o Levenciano é um amigo meu que eu fiz nos últimos 10 anos da minha vida, e nessa disputa do Vasco tem lá 2 amigos, um que é o atual presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Tenho carinho, respeito muito grande, gosto muito dele. E o outro é o Jorge Salgado, que também é uma amizade bem lá de trás. Assim, a minha fala aqui vai em favor, na minha concepção, do que é bom para o Vasco. E a gente sabe que o Vasco, nesses últimos anos, esses 3 últimos pleitos do Vasco, eleitoralmente falando, aconteceram no Vasco coisas exatamente como aconteceram agora, nessa última eleição. E, assim, é claro que os resultados dentro de campo, eles dependem sempre mais dos jogadores. Para muitos, para o meu caso, por exemplo, quando jogava, eu particularmente conseguia muito bem
separar isso, política e o futebol dentro de campo. Infelizmente, isso não acontece com todos. Eu não estou dizendo que a política do Vasco tem sido prejudicial para o futebol do Vasco. Mas, na verdade, eu nem preciso dizer o resultado daí. O Vasco é um dos maiores clubes que nós temos no mundo, um clube que tem uma história fantástica, um clube que tem títulos que muitos outros grandes não têm. Enfim, o Vasco faz parte da história do futebol mundial. E eu acredito que, como um cara que tem um carinho pelo Vasco, uma gratidão pelo Vasco, essa é a hora da gente definitivamente entender que o Vasco está acima de qualquer coisa, está acima de todo mundo, de qualquer presidente, de qualquer jogador de futebol. O Vasco tem a sua história própria. Não depende de nada e não depende de ninguém. Mas é triste saber, de novo, que, segundo as informações, primeiro, para eu estar aqui, eu estou aqui bastante baseado no que vem acontecendo no Vasco. O Levenciano me convidou lá atrás para eu ajudá-lo na campanha. Pode perguntar a ele aqui, eu falei, chamo ele de doutor. Doutor, eu não vou te ajudar porque eu tenho lá 2 amigos que também são importantes na minha história no Vasco. Como eu não vou ajudá-los, eu também me sinto na condição de não poder te ajudar em amizade que eu tenho a eles e pela história que eu tenho para o Vasco. Na verdade, para dizer que eu nunca me meti na política do Vasco, na primeira eleição, se não me engano, do falecido Eurico Miranda, meu grande amigo, eu fiz uma gravação uma vez pedindo voto para ele. Fora isso, nunca me meti, porque, na minha opinião, na minha concepção, isso não é o papel do jogador de futebol, e muito menos ex-jogador de futebol. A gente não pode misturar as coisas. Infelizmente, alguns fazem isso diretamente e outros indiretamente. Não quero me estender aqui. Eu até ficarei aqui depois para responder as perguntas de vocês. Mas o que eu quero afirmar é o seguinte: a gente tem que respeitar a democracia. Se foi feita uma eleição através do voto e lá participaram 40% dos eleitores, que, segundo informações, não foi o doutor que me passou não, que eu colhi nesses últimos 2 dias, esse é o número mais ou menos de pessoas que vão votar no Vasco, que votaram nas últimas eleições do Vasco, 35% a 40%. Então não pode dizer aqui que essa eleição foi fraudada, partindo dessa premissa. E segundo, se sexta-feira à noite, 8, 9 horas da noite, foi determinada pela Justiça que a eleição teria que ser como foi no sábado, a partir de uma determinada hora, foram cumpridos todos os requisitos. Eu estou dizendo isso para vocês, é a minha opinião, é o que eu entendi do que aconteceu no Vasco. E por mais que tenha ocorrido problema ao longo desse sábado, né? Desse sábado, o mais importante é que, na concepção de 3.000 e... Quantos, doutor? Total? 3.447 eleitos, um pouco menos, um pouco mais. O doutor Levenciano teve a maioria dos votos. Se teve a maioria dos votos de um número de votantes que nas últimas 3 eleições que tiveram no Vasco, é esse número que aparece para votar, eu particularmente não vejo como não dar legitimidade a essa eleição. Eu não estou aqui dizendo porque ele é meu amigo, como eu falei para vocês, eu também tenho outros 2 amigos que participaram da eleição. Eu acredito que esses problemas políticos extracampo têm realmente prejudicado muito o Vasco ao longo desses anos. Você vê que, infelizmente, o Vasco não consegue montar uma equipe competitiva ao longo dos últimos 4, 5 anos. Porque, é claro, se eu sou um patrocinador, se eu quero entrar no futebol, e principalmente num time grande como o Vasco, eu vou ver como é que é a sua política.
E hoje quem vê a política do Vasco não se entusiasma nem um pouco para colocar ali, aportar ali algum tipo de ajuda. Eu não estou nem falando financeira, qualquer outro tipo. Se a parte política do Vasco não se resolve, o que eu vou fazer ali? Eu penso assim como empresário. Enfim, a minha presença aqui é primeiro para dizer para vocês que é mais do que legítima a vitória do Levenciano. Hoje eu cheguei aqui cumprimentando pela vitória, passo a chamá-lo de presidente do Vasco, pelo simples fato de que ele legalmente e dentro da democracia, ele foi eleito pelos eleitores que lá estiveram. E é mais do que justo que ele assuma essa posição de presidente. Eu sei que os outros 4, as pessoas que torcem para os outros 4 que perderam, vão estar dizendo, porra, o que o Romário está falando merda, o que esse cara está se metendo, eu não quero me meter em nada. Eu só quero aqui simplesmente afirmar que não foi ilegal a eleição, não foi sacanagem a eleição. A eleição ocorreu dentro das regras que existem dentro do Vasco. E essas eleições foram vencidas pelo Levenciano. E isso, na minha opinião, como um cara que tem o carinho, o respeito e a gratidão pelo Vasco, tem que ser respeitada. É claro que por parte das pessoas que perdem, infelizmente, principalmente se tratando do Vasco, vão tentar judicializar de novo, mais uma vez, essas eleições. Mas, na minha opinião, eu posso dizer para vocês e afirmar para vocês que hoje o presidente do Vasco é o Levenciano. Eu o trato como presidente. Espero, já que está sendo judicializada, a justiça dê definitivamente ganho de causa a ele, porque, na verdade, por todos os problemas que aconteceram, ele ganhou. Lá tiveram quase 5 mil pessoas para votar, por exemplo, e dentro dessas quase 5 mil pessoas que apareceram lá, ou seja, 40% dos eleitores, 3.500 eleitores, que significa mais ou menos 35% a 40% desses eleitores que fazem parte das últimas 3 eleições, chegaram lá, deram o seu voto e elegeram o Levenciano como presidente. Eu não poderia aqui falar diferente. Me desculpe a todos aqueles que, inclusive, são meus amigos, que podem até não estar gostando do que eu estou falando aqui, mas essa é a grande verdade, principalmente na minha opinião. O Levenciano hoje realmente é o atual presidente do Vasco, e daqui para frente a gente tem que respeitá-lo, porque ele ganhou essa eleição na democracia. E a democracia diz isso. Se é o voto, é quem tem mais voto, ganha. É a mesma coisa domingo agora, vamos ter eleição para prefeito e para vereador. Se existe uma regra, se existe uma lei de que quem ganha é o que tem mais votos, não tem como judicializar, na minha opinião. Mas, infelizmente, o momento do Vasco é um momento triste. Eu tenho certeza que nenhum vascaíno realmente, de verdade, está feliz, está satisfeito com esse momento do Vasco. Tanto político, como dentro de campo. Então está na hora da gente dar uma oportunidade a uma pessoa que realmente é vascaíno, uma pessoa que realmente quer o bem do Vasco, a uma pessoa que realmente tem grandes projetos futuros, na verdade presente e futuro para o Vasco. E eu posso aqui afirmar a vocês, sem medo de errar, é uma pessoa que vai assumir o Vasco e vai tirar com certeza o Vasco desse momento. A princípio, essas são as palavras que eu queria passar para vocês. Passo a palavra aqui de novo aqui para o nosso atual presidente. Eu torço realmente para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível e que o nosso doutor aqui, meu amigo Levenciano, seja declarado oficialmente presidente do Vasco. Mais uma vez, muito obrigado a vocês aí pela presença. Muito obrigado, senador, pelas palavras, pelo carinho, pelo respeito à democracia, né? A gente não poderia esperar diferente de um
de uma pessoa que é membro do nosso parlamento, do nosso Congresso Nacional, da casa mais importante, ilustre do nosso Congresso Nacional, que é o Senado Federal, representando o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, e mostrando a importância do Vasco, né? Que para o estado e para a cidade do Rio de Janeiro é uma instituição que tem muita importância e essencial na construção aqui da nossa sociedade carioca. Eu, sem palavras para agradecer essa sua manifestação, muito obrigado. Queria pedir permissão a vocês para fazer algumas ponderações aqui rápidas. Em primeiro lugar, é importante nós lembrarmos que esse edital de convocação para uma eleição no dia 7 de novembro foi feito pelo senhor presidente da Assembleia Geral, o Mussa, em 5 de setembro. Ou seja, os vascaínos já há mais de 2 meses sabiam que nós teríamos eleições no Vasco no dia 7 de novembro. Ou seja, isso não foi uma surpresa para ninguém, porque o edital de convocação que vocês podem ver aí, assinado pelo presidente da Assembleia Geral, o senhor Mussa, data de 5 de setembro. Nós temos muitos, pedir permissão aqui a todos só para poder falar melhor, a dicção ficar melhor aqui, nós estamos com afastamento. Dia 5 de setembro, nós temos muitos sócios vascaínos, como todos vocês sabem, que moram e residem em Portugal. Nós temos muitos brasileiros que foram para Portugal nos últimos tempos. O Vasco é um clube formado por imigrantes, fundado por imigrantes portugueses. Então temos muitos portugueses ou brasileiros, descendentes de portugueses e outros brasileiros que moram em Portugal e a maioria esmagadora torce para o Vasco. Então muitos planejaram no meio do Covid, onde as passagens aéreas estão mais escassas, está mais difícil viajar, fazer viagem internacional nesses tempos. Muitos eles programaram essa viagem com muita antecedência, como também muitos outros vascaínos que moram fora do estado do Rio de Janeiro também programaram a sua viagem com antecedência, seja pela escassez de voos que nós estamos tendo no meio da pandemia, seja porque é sempre mais barato você programar a sua viagem com mais antecedência. Então nós vimos nas filas de sócios presentes na votação no dia 7, sócios que vieram de Manaus, de São Luís, de Santa Catarina, do Espírito Santo, de diversos estados da federação, que programaram a sua viagem. Inclusive eu tinha marcado um almoço com esses torcedores off-Rio no restaurante da Quinta, no sábado, justamente para dar algum tipo de compensação para eles, porque eles estavam frustrados que não poderiam mais exercer o seu direito de voto, mostrando inclusive, isso eu publiquei no meu Instagram na sexta-feira à tarde, então mostrando inclusive que eu também fui pego de surpresa como todos os outros candidatos, e a mobilização de todos foi uma dificuldade a mais em função da marcação da eleição. Mas, em primeiro lugar, essa data já estava prevista no calendário dos vascaínos desde o dia 5 de setembro. Posteriormente, o senhor Mussa ele mudou o formato da eleição de presencial para online, mantendo a data de 7 de novembro, ou seja, a data de 7 de novembro sempre estava previsto no calendário dos vascaínos. E vocês podem ver que um dos motivos no qual ele coloca a eleição para o dia 7 de novembro é o fato, na alegação dele, que coloca a eleição para 7 de novembro no formato online e não mais no presencial. Ele muda a eleição que estava prevista para ser presencial para ser online, com um dos argumentos que ele usa para fazer essa mudança é dizer, como vocês estão vendo aí, que 70% dos sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama seriam residentes fora da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, um argumento
que ele entendeu que era importante era fazer essa votação online, porque 70% dos sócios do Vasco seriam de fora da cidade do Rio de Janeiro. Só que quando nós fazemos uma pesquisa sobre quem são os sócios do Vasco, do perfil do eleitor dos sócios do Vasco, nós vemos que, na verdade, 6.618 sócios do Vasco residem na cidade do Rio de Janeiro, 78% do colégio eleitoral. 917 sócios na Grande Rio, 246 sócios no estado do Rio. Ou seja, se vocês somarem aí, 78 mais 11, 89 mais 3, 92% do eleitorado mora na cidade ou no estado do Rio de Janeiro. Então, esse argumento não é verdadeiro, é um argumento falso, de dizer que 70% do eleitorado do Vasco era de fora da cidade do Rio de Janeiro, como se a gente estivesse restringindo direitos de pessoas a votar. 492 sócios somente, de um quadro de 8.825 sócios, se não me falha a memória, o número é esse do total, 492 sócios apenas são de fora do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, nós estamos falando aí de um total bastante significativo, de 92%, que são do estado do Rio. Além disso, todos sabemos que teremos eleições municipais presenciais em todo o Brasil, incluindo na cidade do Rio de Janeiro, para prefeito e vereadores, na data de 15 de novembro, ou seja, apenas uma semana após o final de semana de 7 de novembro. E nessa eleição, São Januário é um dos locais de votação. São Januário abrigará 13 sessões eleitorais, onde mais de 6.000 pessoas são esperadas para votar, um número muito mais significativo do que votou no dia 7 de novembro, de maneira que também não existe nenhuma justificativa plausível para se entender o porquê que essa eleição teria que ser online, a não ser um risco de que essa eleição pudesse ser manipulada ou fraudada. Nós obtivemos, na verdade, o Vasco obteve um parecer da COP da UFRJ, um outro parecer da PUC, e um outro parecer de um grande técnico de informática vascaíno, que é um grande especialista em informática, que é o Eduardo Neri, os três atestando de que naquele tempo curto que se teria para quando se queria as eleições, dia 7 ou dia 14, não haveria sistema imune à fraude, a garantia de um sistema imune à fraude. Então, absolutamente nada garantiria uma eleição limpa, isenta e imparcial, caso ela fosse organizada na forma online. Não há nenhuma justificativa do ponto de vista da segurança higiênica, sanitária e de saúde, porque a eleição presencial foi aprovada pelo órgão municipal competente da cidade do Rio de Janeiro com antecedência, e teremos eleições em São Januário uma semana depois, com muito mais gente do que votou em São Januário no dia 7. As coisas lá quem acompanhou da imprensa pôde ver que era um dia de festa em São Januário, todos os procedimentos de afastamento foram cumpridos, o ginásio estava carpetado, o álcool gel estava disponibilizado, o distanciamento foi dado, todos de máscara. Então, houve realmente toda uma preocupação e os cuidados foram tomados, e todos os candidatos durante todo o dia estavam trabalhando para conseguir com seus eleitores votassem nas suas chapas. Vimos todos os candidatos, Alexandre Campelo, Sérgio Frias, Jorge Salgado, Júlio Brandt, trabalhando as suas bases, pedindo voto, o dia inteiro, uma grande festa democrática vascaína. Muito bem, recapitulando aí, 92% do eleitorado é do estado do Rio de Janeiro. Com relação a dizer que nós estávamos com essa votação restringindo votos, isso também não é verdade. Nós ampliamos votos. A primeira prova disso é o fato de que houve uma votação online pelas diretas no Vasco da Gama, em 30 de agosto de 2020, e o número de sócios que atendeu foram 1.390.
E, na forma presencial, foram 3.447 eleitores, ou seja, muito mais eleitores se sentiram confortáveis de comparecer presencialmente do que numa votação online. E isso se explica facilmente. 45% do eleitorado do Vasco são de idosos com mais de 60 anos, que não estão acostumados ainda, não foram reeducados tecnologicamente, a maioria, para estar adaptada a uma votação online e estão acostumados com essa votação presencial. 1/3 do eleitorado do Vasco não tem sequer e-mail, porque são muitos membros e sócios que moram em comunidades, na Barreira, no Tuiuti, no Arará, no Caju, na Mangueira. Então essas pessoas não têm acesso à internet. O Jorge Salgado, que também é uma pessoa que eu prezo muito, gosto muito, na reunião que nós tivemos, onde tentamos buscar um consenso, ele disse: mas o Jockey Club eu votei tranquilamente online. Mas no Jockey Club, o sócio do Jockey Club, Jorge, é uma pessoa com muito mais condição social, financeira média do que o sócio do Vasco. O Vasco é um clube popular. É só você ver quanto custa uma joia do Jockey Club e quanto custa uma joia para ser sócio do Vasco da Gama. Quem é sócio do Jockey é quem aposta em corrida de cavalo ou quem tem cavalo. É uma condição financeira muito superior a quem mora na Barreira, por exemplo, e não tem acesso à internet. Nós vimos recentemente a dificuldade que foi de várias pessoas com dificuldade financeira na pandemia de receber os recursos dados pelo governo, né, senador? Porque são desbancarizados. Nós temos 60 milhões de brasileiros que não têm conta corrente. O Brasil não é a Dinamarca, o Brasil não é a Suécia, onde você acredita que todo mundo vai ter um smartphone, vai ter um computador, vai ter acesso à internet. Tomara que a gente chegue lá, através de uma política justa, honesta, que a gente pratique, os nossos homens públicos no Brasil, para que a gente chegue a ser cada vez mais desenvolvido e integre, inclua todas as pessoas, todos os cidadãos. Mas não é o caso ainda. Outro aspecto que eu queria colocar aqui para vocês é de que houve um erro grosseiro do Superior Tribunal de Justiça com relação a essa ordem liminar que foi dada às 8h35, isso foi comunicado ao Vasco, 20h35 da noite. A eleição começou às 9 horas, ou seja, após quase 12 horas de eleição, foi comunicada essa decisão de uma forma que não é válida do ponto de vista da intimação, porque o Vasco recebeu a comunicação dessa ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça através do e-mail do advogado do Mussa, que é sobrinho do ministro Luiz Felipe Salomão do STJ. Esta comunicação veio através de um e-mail do advogado. Não chegou uma comunicação oficial do Superior Tribunal de Justiça. E a lei é clara, no seu artigo 269 do Código de Processo Civil, de que a intimação pode ser feita pelo advogado somente pelos correios, juntando aos autos avisos de recebimento. Então não existe previsão legal de advogado da parte comunicar uma decisão judicial por meio eletrônico. Isso não está previsto na nossa lei, logo essa comunicação não tem efeito algum e não teria, como não poderia, suspender a eleição de forma alguma, como efetivamente não suspendeu. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça não teria jurisdição sobre a matéria. Não teria, pelo que está previsto no artigo 105 da Carta da República. A Constituição Federal é onde ela estabelece qual é a competência do Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça só pode ter jurisdição para decisões em única ou última instância dos tribunais regionais federais ou dos tribunais dos estados. O Superior Tribunal de Justiça não pode revisar uma ordem dada por um desembargador do Tribunal de Justiça de um estado. Não pode, pelo que está previsto na Constituição. O Superior Tribunal de Justiça só pode revisar uma decisão
dada por um tribunal, ou seja, um órgão colegiado, uma decisão monocrática de um desembargador de um tribunal do Estado da Federação, só pode ser revisada pelo próprio tribunal. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição Federal, a Constituição da República, no seu artigo 105, inciso 3. Está lá claro para quem quiser ler. Então, essa interferência do Superior Tribunal de Justiça foi uma interferência no Vasco política, porque ela não tem fundamento jurídico, em virtude do advogado, do senhor Mussa e do grupo da Sempre Vasco, ser sobrinho de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o doutor Luiz Felipe Salomão. Então, estão querendo enfiar a goela à gola do Vasco uma intervenção judicial externa política, sem respaldo na lei e na Constituição Federal. Nós temos aí a Sempre Vasco, basta entrar nos twitters da vida e veremos que existem desembargadores e juízes operando politicamente em favor desse grupo que quer tomar o poder no Vasco na marra, sem ter absolutamente nada a entregar para o vascaíno, o que envergonha a nossa justiça, envergonha a nossa sociedade e faz com que o Vasco seja alvo de chacota perante a sociedade civil, porque não se permite que o Vasco resolva os seus destinos e seja senhor do seu destino através dos órgãos competentes existentes dentro do clube, violando também o direito à autonomia associativa, senador, que é um direito previsto também na Constituição, seja no artigo 5º, seja no artigo 217, no qual os clubes de futebol, as entidades de associação desportivas, têm o direito de se organizar da forma como bem entenderem privadamente. Nós não aceitamos, senador, uma intervenção estatal de quaisquer poderes da República para que o vascaíno não tenha o direito de democraticamente eleger o seu presidente na forma do seu estatuto, uma vez que o seu estatuto só prevê a eleição no formato presencial. Amanhã, inclusive, eu estarei disponibilizando para todos da imprensa e fará parte do nosso recurso, que nós entraremos no Superior Tribunal de Justiça na data de amanhã, pedindo ao ministro Humberto Martins que reveja o erro da sua decisão, que a gente pede a ele respeitosa e humildemente que ele aplique a Constituição, a competência do tribunal o qual ele preside, e nós teremos um parecer que será emitido amanhã jurídico, assinado pelo doutor Rodrigo Mazei, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, mestre, doutor e pós-doutor em Direito, o doutor Daniel Alves, mestre e doutor em Direito pela USP, professor da FADISP, o doutor Márcio Faria, mestre e doutor pela UERJ e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o doutor João Felipe Calmon, mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo e professor da ICE. Todos esses são grandes juristas conhecidos por diversos livros que já escreveram sobre a matéria e atestarão num parecer jurídico amanhã a sua insurgência com relação a esse erro grosseiro do Superior Tribunal de Justiça, desrespeitando a Constituição Federal e desrespeitando o Vasco ter o direito de construir a sua democracia através do que está previsto no seu estatuto. Para encerrar e dar a oportunidade de vocês fazerem as suas ponderações, eu mandei uma mensagem pela manhã hoje para o atual presidente do Vasco, doutor Alexandre Campelo, em primeiro lugar, me desculpando a ele privadamente, agora repito isso em público, pela exaltação que eu tive no ginásio, que eu tive uma discussão com ele acalorada em função de tudo aquilo que a gente estava vendo que estava sendo feito pelo Vasco, num dia de muito cansaço, de muito estresse, quando eu vi o Júlio pegando as suas cédulas e indo embora, e posteriormente o Salgado
e o Campelo também indo embora, dizendo que tinha medo do Vasco ter uma penalidade que seria impossível de ser aplicada, porque a decisão não estabeleceu nenhuma penalidade, e quando a decisão judicial quer aplicar uma penalidade, ela estabelece uma multa diária, uma multa por hora, e não havia absolutamente nada disso na decisão, sem levar em consideração, inclusive, que essa decisão não foi comunicada ao Vasco pelo Tribunal Superior, né, pelo STJ, e sim pelo advogado do senhor Mussa, com a conivência do advogado do Vasco, que recebeu e quis, então, ali melar politicamente a eleição, faltando 1 hora e 25 minutos para ela encerrar, depois de quase 12 horas de ela transcorrer normalmente, com pessoas na fila, com pessoas com criança de colo, idosos de muleta, todos ali votando, exercendo a sua democracia. E aí a gente ainda teve aquele episódio do apagar das luzes, né, que foi uma tremenda falta de respeito com o quadro social vascaíno, com o eleitor vascaíno. Mas eu, de qualquer maneira, entendo que eu não tenho o direito de me exasperar de forma alguma e pedir desculpas ao doutor Alexandre Campelo pelo fato de que eu tenha tido uma discussão com ele. E ofereci ao Alexandre que eu estava pronto para colaborar com o Vasco. E vocês devem ter visto que nas outras eleições do Clube de Regatas Vasco da Gama, aparecia sempre na semana antes das eleições uma carta de um fundo salvador. Em diversas eleições isso aconteceu. O Horta vai trazer uma carta de um fundo, trouxe uma carta, o Júlio tem uma... Eu tinha 3 cartas de intenção, com recursos para o Vasco que chegam a 800 milhões de euros, o equivalente a 5 bilhões de reais. É claro que o Vasco não precisa disso tudo para poder se organizar, vou deixar aqui o nosso executivo depois explicar, mas nós abrimos 3 linhas de crédito para o Vasco, uma de 200 milhões de euros, outra de 212 milhões de euros e outra de 400 milhões de euros. Eu poderia ter usado isso politicamente como campanha e preferi apresentar para o vascaíno, única e exclusivamente, esse projeto que dei para todos, para que o vascaíno entendesse o processo de obtenção de recursos e votasse somente no projeto. Eu não quis usar isso com a lição que eu aprendi, com a experiência da contratação do Yaya Touré, não quis usar algo mais pirotécnico, algo mais que pudesse ter um efeito de fazer as pessoas duvidarem de que aquilo pudesse ser real, mas o fato é que nós encontramos os recursos para fazer o Vasco voltar a ser o maior clube de futebol da América do Sul. Nós teremos com esses recursos capacidade de pagar as nossas dívidas, fazer um time forte, muito melhor do que o do Flamengo já para o ano que vem, fazer o Vasco ser um ator capaz de disputar títulos, e queremos começar esse trabalho imediatamente. Não quero esperar esse imbróglio judicial ser resolvido, não quero esperar a posse no dia 19 de janeiro para começar a ajudar o Vasco. Quero começar a ajudar o Vasco a partir de amanhã. Então esse foi o sentido da minha mensagem para o doutor Alexandre Campelo, dizendo a ele: Campelo, eu tenho os recursos, eu tenho inclusive vários reforços alinhavados para o Vasco, porém eu não quero mencionar nomes nenhum sem antes ter a oportunidade de conversar com o diretor de futebol, com o treinador, com a comissão técnica, com o capitão do time, com o elenco, para que nós juntos possamos entender quais são realmente as dificuldades que o elenco está tendo hoje, para que a gente possa efetivamente, com o apoio do elenco, com o apoio do treinador, com o apoio do diretor de futebol atual, trazer os recursos e os reforços que farão o Vasco sair dessa posição incômoda que se encontra novamente na tabela do Campeonato Brasileiro, que é o 18º lugar. Então apresento para você as 3 opções que nós temos de recursos. Por uma questão dessas negociações de estarem em andamento, eu estou omitindo o nome dos fundos e o nome das pessoas que assinam. Vocês vão ver a estrutura. Posso mostrar a vocês posteriormente, desde que vocês se comprometam a não divulgar os nomes, a não fotografar e a não filmar
porque isso poderá, inclusive, causar problemas na negociação, porque todos esses fundos exigem uma discrição muito grande, mas nós temos os fundos necessários para fazer o gigante acordar de uma vez por todas e queremos ajudar o Vasco imediatamente. A primeira opção está aí, é um fundo no qual nós temos aí a possibilidade de trazer 400 milhões de euros. Aí a carta. Aí, oi? Não, não podem filmar. Não, isso aí pode. Não, isso aí pode, sem problema. Tá sem o nome, sem... Então temos aí a primeira opção de recurso para o Vasco, que nós conseguimos graças a esse projeto Somamos, graças ao trabalho da equipe executiva que nós estamos levando para o Vasco, que além do Nilton tem o Luiz Paulo Rosenberg, o Elton Simões, o Francisco Lopes, grandes executivos do mundo do futebol e do mundo corporativo, Augusto Tanuri. Graças a esses grandes executivos, eles credibilizaram o projeto Somamos e nós temos os recursos para fazer o Vasco ser gigante novamente, de ter capacidade de enfrentar os seus rivais. E por honestidade com o eleitor, eu não usei isso na eleição. Como para mim a eleição está encerrada, porque eu me recuso a participar de qualquer outra eleição, se o resultado de qualquer maneira for que vai ter uma outra eleição, o vascaíno terá um outro presidente que não sou eu. Eu me aposento nesse momento da política do Vasco, se não valer o resultado democrático dessa eleição do dia 7 de novembro. Não vou me submeter a outro sufrágio, não por mim, e nem muito menos por medo de perder, porque temos certeza que ganharíamos de goleada novamente, mas simplesmente porque acredito que aqueles 3.344 vascaínos que foram votar e ficaram quase 3 horas na fila embaixo do sol, merecem o respeito, não só aqueles que votaram em mim, mas aqueles que votaram em outros candidatos também. Então me recuso a desrespeitar o quadro social do Vasco e aquelas milhares de pessoas que ficaram horas na fila esperando para votar. Então essa é a nossa primeira opção. A segunda opção, voltando aqui, a primeira opção, só para vocês entenderem, eu a tenho desde o dia 25 de agosto de 2020. Desde o final de agosto eu tenho uma primeira opção de recursos de 400 milhões de euros e não informei isso ao eleitor para não usar isso como matéria de campanha, porque isso aqui é muito sério, não é campanha, isso aqui é para reerguer o Vasco e colocar o Vasco no lugar que a gente quer que ele esteja. Então veja, eu guardei isso por setembro, outubro e parte de novembro. Por mais de 2 meses eu não apresentei isso para o eleitor, para que ninguém dissesse que eu estava querendo comprar o eleitor. Eu apresentei para o eleitor o projeto Somamos, dizendo ao eleitor, confiem que esse projeto vai ser capaz de trazer recursos para o Vasco, já sabendo que já tinha trazido recursos. E aí, cada vascaíno decidiu de acordo com a sua consciência em função do PROIN, na sexta-feira à noite, antes da eleição, que como todos eu também não sabia mais se seria sábado, porque quem alterou a normalidade da eleição marcando para 14 foi o Mussa, porque para todo mundo era dia 7, então quem desmobilizou todo mundo foi ele, não foi a decisão que eu obtive, foi ele que desmobilizou, porque todo mundo estava preparado para o dia 7, de repente ele marca para dia 14, todo mundo, inclusive eu, desmobilizei. E na noite anterior à eleição, no dia 6 de novembro, eu recebo essa terceira opção, de 200 pelo projeto. Quem acreditar no projeto, vota no Somamos. Quem não acreditar no projeto, continua votando em grupo político. Então nós temos os recursos e digo mais, não serão só esses. Isso é muito mais do que o Vasco precisa. As pessoas me chamaram de lunático, as pessoas me chamaram de maluco, as pessoas me chamaram de megalomaníaco, porque eu falei que conseguiria 1 bilhão para o Vasco. Eu não consegui 1, não. Eu consegui 5. 5 bilhões para o Vasco. Está aí. Só que o Vasco sequer precisa disso tudo e a gente vai ter muita responsabilidade em relação a manejar esses recursos da maneira adequada. Porque com isso nós vamos sim terminar os centros de treinamento, fazer um time de futebol que honre as nossas tradições, revitalizar as nossas sedes. E maluco é quem fica ainda acreditando que grupo político e essa política nojenta do Vasco, das pessoas cultuarem o ódio, é que vai dar jeito no Clube de Regatas Vasco da Gama, um clube histórico,
histórico que já teve Romário vestindo a sua camisa, um dos maiores artilheiros do futebol mundial, criado na nossa casa, saindo de São Januário, não é, meu senador e meu grande artilheiro? Criado ali em São Januário. É esse o clube que a gente quer, que a gente possa novamente ter as glórias que nós tivemos, como, por exemplo, naquela virada de 4-3 da Mercosul, quando fomos para o vestiário na casa do adversário, perdendo por 3-0, e tínhamos lá Romário, tínhamos Juninho Pernambucano, tínhamos Juninho Paulista, e tantos outros, Euler, e tantos outros grandes jogadores que nos deram aquela virada histórica que ninguém esquece. Nós voltaremos a ser campeões. E agora, meus queridos vascaínos, depende única e exclusivamente do presidente atual do Vasco simplesmente reconhecer nossa vitória nas urnas, abrir as portas do Vasco para que a gente faça essa transição da melhor maneira possível, porque eu não quero esperar até janeiro para ajudar o clube que já está numa situação difícil na zona de rebaixamento. Peço ao Jorge Salgado, que é uma pessoa de bem também, que reconheça essa nossa vitória e venha nos ajudar. Venha nos ajudar, Alexandre, Júlio, Jorge Salgado, a ajuda de todos vocês é bem-vinda. Se insistirem nesse tráfico de influência no Poder Judiciário, de mudar os destinos do Vasco de fora para dentro, tomem o Vasco para vocês. Façam o que vocês quiserem com o Vasco e tenham a reprovação pública da vergonha que vocês estão passando e envergonhando o Vasco em todo o Brasil. É isso que eu tinha para falar para os senhores e fico aqui à disposição. Não sei se o Nilton quer completar alguma coisa. Não, boa tarde a todos. Acho que o Leve já falou tudo. Eu não estou aqui para entrar no mérito político, no mérito judiciário, não cabe a mim. Cabe a mim esclarecer dúvidas sobre o projeto Somamos, sobre as cartas que existem, sobre a interlocução com os executivos, sobre a transição. Então eu fico muito mais à disposição de vocês do que querer acrescentar algo em tudo que o senador Romário falou e o presidente eleito Levin falou também. Obrigado. Bem, Mônica, então está contigo aí para organizar. À vontade, hein? Oi, Levin, tudo bem? Vamos lá, tentar de novo. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas, por favor. Eu sou o Hector, do site Globesport.com. Globesport.com. Tu falou há pouco que mandou uma mensagem hoje ao presidente Campelo, mas não falou se ele respondeu ou o que ele disse. Não respondeu ainda. Inclusive, eu o convidei para participar dessa entrevista coletiva. Desculpa. Eu o convidei, ele não respondeu ainda, pelo menos até antes de eu entrar na entrevista coletiva, não sei se respondeu. Eu, inclusive, o convidei para participar dessa entrevista coletiva, para que ele pudesse fazer esse reconhecimento da nossa vitória nas eleições democráticas na própria entrevista. Mas, assim, eu só tenho elogios a fazer com relação ao Alexandre, pelo fato dele ter organizado as eleições de uma maneira correta, adequada, colocou o seu diretor de patrimônio, o André, que é um grande vascaíno, para fazer as coisas acontecerem de uma maneira muito rápida. O clube estava muito bem organizado, a eleição transcorreu da melhor maneira possível. Tive meu incidente com ele, eu acho que ele teve o incidente dele com todos os vascaínos também depois, no episódio da Luz, mas eu acho que a gente pode superar isso e vou estar muito contente de ajudar o Vasco nesse momento já. A partir de amanhã já estou disposto a ir para São Januário com a nossa equipe executiva para começar essa transição, para conversar com o elenco. Para a gente, é importante que as pessoas entendam que o caminho do dinheiro está mapeado, mas isso não significa dizer que o dinheiro vai cair na conta do Vasco amanhã. Nós precisamos ter uma série de trabalhos de estruturação de garantia, de conversa com os nossos parceiros, que nós estamos trazendo parceiros novos para o Vasco, inclusive, desenvolver com esses parceiros o que a gente precisa desenvolver em termos de estruturação de garantia, para que a gente então consiga efetivamente trazer os recursos. Para isso a gente precisa da ajuda
da vice-presidência financeira do clube, precisa de uma série de elementos do clube, de material do clube, não tem como fazer isso de fora do clube. Isso tem que ser feito dentro do clube, né, junto com os profissionais que lá estão, para que a gente possa fazer essa transição no sentido de socorrer a instituição da maneira como a gente acredita que ela precisa ser socorrida. E da mesma forma, os reforços que eu tenho, eu também não quero declinar nomes ainda, porque dependerá de uma análise de scout do clube, né, de uma análise científica dos profissionais que lá estão, do próprio treinador, se ele entende que aquele nome interessa, não interessa, o próprio elenco, para a gente entender como é que está a situação do elenco, principalmente em termos de cumprimento de pagamento de salários. Então a gente não quer fazer isso de fora para dentro, a gente quer fazer isso dentro do Vasco, respeitando o elenco, respeitando as pessoas que lá estão. A minha outra pergunta é, na sexta-feira, quando saiu a decisão que garantiu a realização da eleição no sábado, acho que foi em uma rede social, no Twitter, não me lembro, tu comentou que era uma decisão acertada e que ia cumpri-la. Mas, com a decisão do STJ, de suspender, já deixou bem claro aqui por quais motivos, é contrário. Não tem uma aparente contradição aí? Por que uma decisão judicial vale e a outra não vale? Porque uma é dada por um tribunal que tem competência de acordo com a Constituição e é dada de acordo com a lei, e outra não. Basta você ver a Constituição Federal e você verificará quando que a Constituição Federal diz que os tribunais têm competência e quando que o STJ tem competência. O STJ não tem competência para derrubar uma decisão dada por um desembargador de um tribunal do Estado monocraticamente. Isso é tão básico que qualquer estudante de direito de quarto período sabe. Agora sim, né? Bruno Braz, do site UOL. Levin, você falou que entrou em contato hoje com o Alexandre Campelo, enfim, pediu desculpas e o convidou para a entrevista de hoje. Mas não sei se você foi informado que, ao mesmo tempo, acho que algumas horas atrás, ele teve uma reunião lá em São Januário com o Jorge Salgado e que parece que o Mussa foi convidado, mas não foi. Nesse seu contato com o Alexandre, ele te convidou para essa reunião? Não, eu não fui convidado para nenhuma reunião hoje, mas ontem à noite o Alexandre me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar comigo. Então eu vou conversar com ele no sentido de construir pontes para que a gente faça essa transição acontecer. E havendo o reconhecimento dele, da nossa vitória nas urnas e dos outros candidatos, eu estou tranquilo. Eu acho que o Vasco, gente, para mim a eleição acabou. O período eleitoral do Vasco acabou e essa é minha perspectiva. A eleição acabou, agora somos todos vascaínos e todos nós vascaínos temos que mostrar a nossa disposição em ajudar a instituição. Então, se todos tiverem esse mesmo espírito, eu estarei muito contente de conversar com todos. Para mim, nenhum deles mais é meu adversário. O Alexandre não é meu adversário, o Sérgio Frias não é meu adversário, o Júlio Brandt não é meu adversário, nem o Jorge Salgado. Todos são grandes vascaínos que propuseram suas ideias para o Vasco e o eleitor, na sua maioria, escolheu qual era o projeto que ele queria para o Vasco. Minha outra pergunta é para o senador Romário. Embora o Levin tenha destacado essa situação de não, supostamente não estar na Constituição, a situação do comunicado, né, por e-mail, que foi por e-mail do advogado do Mussa, enfim. O que está valendo no momento é essa decisão da STJ. Você, como senador da República, como é que interpreta essa situação? Que há uma decisão da STJ que, teoricamente, suspendeu os efeitos da eleição do dia 7. O que você tem a opinião sobre isso? Primeiramente, eu não estou aqui para me meter nessa parte, como eu falei na minha fala, né, política, muito menos jurídica. Mas o próprio doutor aqui foi bem claro de que não é válido o que aconteceu em relação a essa decisão de sábado. Se ele, que é doutor, especialista nessa área, está dizendo, eu não posso ir contra o que ele está dizendo. O que eu posso afirmar é que realmente está na hora dos grandes vascaínos, dos grandes sócios, torcedores, beneméritos e de todos aqueles que querem o bem do Vasco, se unir para um bem maior, que é fazer o Vasco se colocar no lugar que realmente tem que se colocar e, na verdade, nunca deveria ter saído. Essa é a minha opinião.
Aqui, doutor Levenciano, boa tarde. Hugo Lago, da Rádio Globo e da CBN. Pelo seu discurso há pouco, o senhor parece estar muito bem calçado juridicamente de que a sua vitória no pleito de sábado vai torná-lo, muito em breve, o legítimo presidente do Vasco. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação não só à parte jurídica, da qual o senhor conhece muito bem pelo fato de ser advogado, mas estatutariamente falando, ou seja, de acordo com o estatuto que rege o clube, o que é que está faltando para que essa legitimação aconteça? Porque a gente sabe que, além do poder administrativo exercido pelo presidente, há o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, o Conselho de Beneméritos e também o Conselho... Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Beneméritos e o Conselho Deliberativo, além do Poder Administrativo. O que é que está faltando, então, de acordo com o Estatuto do Vasco, para que a sua vitória no pleito de sábado seja legitimada e o senhor exerça, a partir desse triênio 2021, 22 e 23, a presidência do clube? Bom, muito bem. Eu queria, antes de mais nada, até ajudar aí os nossos colegas que estão falando que nós temos uma decisão. O Vasco não foi comunicado oficialmente dessa decisão. Então, embora a decisão exista, ninguém foi comunicado oficialmente dessa decisão, ninguém foi intimado. Então, tecnicamente falando, absolutamente nada deveria ter mudado. Quem mudou, mudou por desconhecimento de como é que a lei funciona. Repito, a comunicação oficial de ato processual pelo advogado de parte é possível única e exclusivamente por via postal, com obrigatoriedade de juntar o aviso de recebimento nos autos. Isso está no artigo 269 do Código de Processo Civil. Ou seja, teoricamente, nós sabemos da decisão porque estamos falando do Vasco. Mas do ponto de vista jurídico, o Vasco não foi intimado oficialmente, possivelmente não foi até hoje. Ou seja, absolutamente nada afetou a eleição. Esta decisão não afeta a eleição em nada, porque não houve comunicação oficial do ato processual na forma prevista na lei, independente da questão relacionada ao fato de que o STJ não tem essa competência jurisdicional, independentemente disso. Então, o que está faltando é a homologação da Assembleia Geral Ordinária. Ela sendo homologada, eu sou presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. É esse ato que está faltando. Hoje eu liguei para o doutor Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, liguei para o doutor Silvio Godoy, presidente do Conselho de Beneméritos, pedindo a eles que eles façam a coisa andar dentro do clube para que seja reconhecida a nossa vitória nas urnas democraticamente, até porque possivelmente, a não ser que tenha sido intimado hoje, eu não esteja sabendo, até o momento o clube não foi intimado da forma prevista em lei. Só uma pergunta para o senador Romário. Romário, você disse que não participou da campanha do doutor Levenciano, da chapa Somamos, por ter dois outros concorrentes como amigos, no caso o Alexandre Campelo, atual presidente, e o candidato Jorge Salgado. Uma vez que a vitória do Dr. Levenciano seja legitimada e ele passe a exercer a função de presidente, contando, como ele mesmo disse, com o apoio desses outros que se candidataram, você pretende, de alguma maneira, participar da vida política do Vasco, da diretoria do Vasco, ajudando pelo seu conhecimento esportivo, tirando a parte política, pelo jogador que você foi? Sim, eu disse que eu não participei dessa campanha também porque eu tenho outros dois amigos que estavam participando diretamente junto com o Dr. Levenciano. Em relação a participar da diretoria do Vasco, em nenhum momento a gente conversou sobre isso. Hoje, como vocês sabem, eu sou um senador da República, tenho alguns objetivos na política e, como vocês também sabem, alguns meses passados eu passei que tenho muito interesse em voltar ao futebol, mas nesse momento não é a hora, não tenho pensado nisso. A minha presença aqui, eu quero repetir, quero ser bem enfático, é pelo simples fato de que as pessoas possam entender o que vale
é o que está lá no papel. A democracia diz que numa eleição de quase 3.500 pessoas, aonde o que mais voto tem será eleito, foi isso que aconteceu. Então hoje, repito, me refiro aqui ao meu amigo doutor Levenciano como atual presidente do Vasco da Gama. Acredito que a democracia realmente esteja acima de qualquer coisa, e por mais que as pessoas possam discordar ou até não entender da minha presença aqui, ele, pelo que eu acabei de ouvir, de novo, né, e hoje publicamente, é o que tem é o mais preparado para assumir essa situação do Vasco. Isso que está aqui, isso que ele acabou de falar em relação às 3 cartas, as 3 propostas que realmente existem para o futuro do Vasco, o vascaíno tem que estar feliz, o vascaíno tem que entender que dessa forma, a partir do momento que isso for elaborado e trabalhado com pessoas capacitadas, com pessoas que realmente são vascaínos e que pessoas que realmente entendam que está na hora do Vasco sair desse momento, eu estou de acordo, estou aqui corroborando com as suas palavras e desejando ao Vasco que realmente saia definitivamente desse buraco que se encontra, porque eu, como um ex-jogador do Vasco, ídolo do Vasco, e por tudo que o Vasco representou da minha vida, para mim, o que vale hoje nesse momento é o Vasco levantar, o Vasco voltar a disputar essas competições que existem, não só nacionais como internacionais, e o Vasco volte a ser o time grande que a gente sempre quis que continuasse a ser. Agora, se o senador quiser ajudar a treinar o Ribamar a fazer gol como ele, é bem-vindo. Muito bem, gente. Só uma brincadeira para descontrair. O que eu queria colocar para os vascaínos, para a gente lembrar algo que eu considero muito importante, gente. Esta é a primeira eleição democrática da história do Vasco. É a primeira eleição direta para presidente. Deveria ser um fato que todos os vascaínos deveriam estar comemorando, porque a eleição do Vasco era indireta, em 2 turnos, e quem batia o martelo no final era o Conselho, e nós vimos o que aconteceu em 2017. Então, na primeira eleição direta para presidente do Vasco, é muito triste a gente ter esse tipo de imbróglio. E eu repito, eu não estou preocupado com a questão judicial e tudo mais, ainda que, por um absurdo, ela não seja modificada. Eu pretendo um Vasco que seja resolvido entre os vascaínos, da maneira que for melhor para o clube. Então, espero que o Alexandre, o Jorge, o Júlio reconheçam a vitória nas urnas. Nós vimos todos eles lá no dia 7 de novembro, com as suas bases, participando ativamente da eleição, seus eleitores na fila, todos tiveram a oportunidade de colocar seus carros de som, fazer a sua propaganda, todos com a cédula na mão, andando pelas filas, ou seja, a eleição transcorreu normalmente, num número de votantes muito parecido com o que tem nas últimas eleições do Vasco. Na verdade, nós tivemos o 3º maior número de votantes da história do Vasco nessa eleição. Então foi um número muito bom, se você considerar que nós estamos vivendo um momento complicado de pandemia. Eu mesmo teria muito mais voto do que tive. Nós não conseguimos mobilizar todas as nossas pessoas. Então, as perdas foram iguais para todos. Eu tinha catalogado aqui 1.562 votos de largada. Então, eu teria muito mais votos, se tivesse mais tempo, do que os 1.155 que nós tivemos na urna. Então eu espero que as pessoas coloquem a mão na consciência e entendam que o Vasco tem que ser colocado acima de tudo e de todos, e não os interesses particulares de grupos políticos ou de plataformas políticas, porque isso não está dando resultado para o Vasco que o vascaíno deseja. O Vasco hoje é 18º colocado no Campeonato Brasileiro e foi 7º colocado no Campeonato Carioca. É esse o Vasco que nós temos hoje. Nós precisamos mudar essa situação para melhor.
Boa tarde, Leven. Lucas Pedrosa da Band, do canal do Pedrosa. Tá ligado aqui, né? A minha primeira pergunta é o seguinte. Você fala sempre também que o estatuto tem que ser respeitado. Mas depois que aconteceu a decisão liminar, o presidente da Assembleia Geral deixou o pleito e 3 candidatos também deixaram o pleito. E mesmo assim, as urnas foram abertas e os votos contados, mesmo com alguns fiscais de algumas chapas ausentes. Como é que você encara isso? Você acha que isso foi respeitando o estatuto? Respeitando rigorosamente o estatuto, amigo. É igual tá lá jogando Vasco e Botafogo e o Botafogo abandona o campo. Vai dar WO. É de acordo com a regra. A fiscalização é um direito, não é uma obrigação. Absolutamente nada do estatuto foi descumprido. Tudo foi rigorosamente cumprido. Inclusive, te digo mais. Na AGE, que decidiu pelas diretas, só teve a participação do Mussa e do Ricardo Figueiredo. Nenhum outro representante de chapa estava lá. Nenhum outro representante de nenhum outro interesse político. Então foi cumprido o estatuto, sim. As pessoas simplesmente viram que estavam perdendo e tentaram melar no tapetão. Uma vergonha. Eu teria vergonha que se eu fosse eles. Eles o tempo todo ficaram divulgando pesquisas fake, dizendo que eu era o 3º colocado, que quem estava disputando era o Júlio Salgado. Até o Campelo estava em primeiro, apareceu para sua base, através dessas pesquisas, que em 2017 davam como certa a vitória do Fernando Horta nas eleições do Vasco. E o tempo todo eu falava para todos os eleitores que nós tínhamos, do mesmo jeito que eu tinha os recursos já, e dizia que o processo levaria os recursos, que o projeto levaria os recursos, eu dizia, como sempre, de uma forma muito honesta, para todos os eleitores, o seguinte: gente, não acreditem nessas pesquisas. Por que eu dizia isso? Porque eu estava aqui contando voto. Nós estávamos aqui planilhando os votos que nós tínhamos. Então nós sabíamos que tudo isso era conversa fiada dos candidatos com relação a seus eleitores. E por isso eles tentavam fazer online, porque online talvez exista a possibilidade de manipular a eleição, conforme foi atestado pela PUC e pela COP do UFRJ. Quem disse não fui eu. Vá lá e entreviste a COP da UFRJ e entreviste a PUC. E pergunte aos professores da área de informática dessas 2 grandes universidades se eles não entendem que a eleição da maneira online, como queriam fazer, não teria grande risco de fraude e manipulação. Quem está dizendo são 2 grandes universidades do nosso estado. Então, vendo que estavam perdendo, mudaram o formato para tentar ter um outro eleitor, ter um outro perfil de eleitor que seja, o que até seria legítimo, né? Ou manipular. E isso é porque sabiam que estavam perdendo e estavam divulgando pesquisas que não condiziam com a realidade. Porque se condiziam com a realidade, o que aconteceu? Por que o resultado foi tão diferente? Nós ganhamos, não foi de pouco, não. Nós ganhamos com muita diferença de voto para um colégio eleitoral pequeno como esse. É muita diferença. Nós ganhamos de lavada, de goleada. Não foi jogo 1-0 com gols 44 do segundo tempo, não. Nós ganhamos em todas as chapas. Ou seja, nós ganhamos do início ao fim da eleição, em todos os horários. Na pior das hipóteses, vamos dizer que por um absurdo, a eleição foi interrompida às 20h35. Então abre a eleição por essa 1h25 que falta. Essa eu aceito. E eu vou ganhar nessa 1h25 também de goleada novamente. Pode abrir lá o clube para 1h25, porque até 20h35, teoricamente dizendo, está tudo certo, né? Não vai dizer que até ali está tudo errado. Até 20h35 está tudo certo. Então abre para 1h25, eu vou golear eles novamente. Porque o vascaíno não quer mais grupo político. O vascaíno encheu de sempre Vasco, mais Vasco, grupo X, grupo Y, grupo Z. Porque são 42 grupos políticos no Vasco. Quantos partidos a gente tem no Brasil? Tem muito menos. Tem mais grupo político, senador, no Vasco do que partido político no Brasil. E olha o colégio eleitoral do Vasco, compara o colégio eleitoral do Brasil.
São 42 grupos políticos lutando pelo poder. O vascaíno deu a resposta, um estreante na política do Vasco, com um projeto, coisa que eles não têm, com recursos que agora todos sabem que tem, para fazer o Vasco ser realmente vitorioso, e não um projeto de poder, ou um projeto que é para ter interesse privado sendo colocado acima do Vasco. Então abre lá a eleição novamente para 1h25 e vamos ver quantos votos eu vou ter e quantos votos eles vão ter. E se tivesse uma outra eleição em qualquer data ou em qualquer outro formato, eu também ganharia de goleada. Pergunte aos vascaínos por aí, de norte a sul do país, quem eles querem que seja o legítimo presidente e representante deles. Perguntem se eles querem que seja alguma outra pessoa que não. Eu que aqui vos falo. Essa é uma escolha dos vascaínos, legítima e democrática. Levin, e mais uma pergunta. Só um minuto, amigo. Eu tenho um compromisso agora às 4h30. Queria pedir a vocês a permissão, estou me retirando. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado. Então, Levin, para retomar, você se coloca já à disposição do presidente Alexandre Campelo para, por exemplo, ajudar o Vasco dentro de campo. Mas a gente sabe que, apesar do Vasco não ter sido notificado ainda, há uma decisão do STJ. Você entende que pode ser um risco para um time que já está na zona do rebaixamento de talvez tumultuar mais do que o elenco do Vasco da Gama? Eu nunca vi 200 milhões de euros tumultuar. Eu não sei, se chegasse 200 milhões de euros lá no teu órgão que você representa ou na tua casa, certamente tumultuar não vai. Mas né? eu digo... Vai resolver problema. Normalmente, até onde eu saiba, dinheiro resolve problema. Não, tudo bem, mas eu digo que há a possibilidade de, por exemplo, essa decisão do STJ ser mantida. Ok, e aí o Vasco talvez vá perder a oportunidade de ter 200 milhões de euros. Isso é uma escolha. Nós estamos fazendo escolhas políticas. O vascaíno escolhe o que quer. Eu não vou me submeter a outra eleição. Se o Alexandre já falou que não vai e o Sérgio falou que não vai, que dispute o poder no Vasco, o Júlio com o Salgado, e que o vascaíno tenha, então, eles como presidentes. Eu estou fora. É uma escolha. Ou eles vêm, eles têm que mostrar o quanto eles amam o Vasco, o quanto a preocupação deles é com o Vasco, ou se a preocupação deles é apenas com um projeto de poder de grupo político. Isso é uma escolha. É uma escolha deles, é uma escolha dos vascaínos. A minha decisão está tomada. Eu não preciso do Vasco para nada. Aqui está o meu escritório, na Barra da Tijuca, com 800 metros quadrados, propriedade minha. Aqui eu desenvolvo meus negócios. E aqui eu continuarei desenvolvendo os meus negócios, trabalhando para os meus interesses, já que o Vasco, através das suas articulações políticas nojentas, que estragam e derrubam o Vasco através de pessoas que não têm capacidade nenhuma de fazer as coisas acontecerem no Vasco, insistirem em tentar o poder a todo custo e a toda obra, independente do resultado legítimo de uma eleição onde 3.447 pessoas ficaram 3 horas na fila sob um sol escaldante no sábado para votar. Se essas pessoas não respeitam essas 3.447 pessoas que lá foram votar, inclusive ex-eleitores deles, porque eu tenho certeza absoluta que inclusive esses eleitores eles perderam. Eles perderam. Se eu fosse para uma outra eleição, essas pessoas que votavam neles votariam em mim. Tenho certeza absoluta disso, porque eles estão vendo o quanto eles estão envergonhando, o quanto seus ex-candidatos estão envergonhando seus próprios eleitores. Está tudo certo. Eu vou voltar aqui para o meu escritório e tocar minha vida. E o Vasco siga lá da maneira como achar que tem que seguir, com os seus dirigentes, que seja quem for, que seja eleito da forma que quiser. Essa é a minha posição, não vou mudar, eu não vou participar de outra eleição. Zero chance disso acontecer. Obrigado. Boa tarde, Levin, Newton. Minha pergunta pode ser direcionada aos dois. Você disse que já conversou com o Campelo, caso ele aceite que o senhor chegue amanhã já em São Januário, que possa ajudar o clube e seja legitimada a presidência do clube, o que é possível fazer já nesse momento? A gente sabe que o Vasco tem uma situação difícil hoje, está na zona de rebaixamento, acredito que é uma situação que até atrapalha o projeto de vocês. Então o que dá para fazer de imediato? Chegar, conversar com os jogadores, mas o que pode ser feito? Vou deixar o Newton falar para ele existir aqui nessa entrevista também. Não precisa existir, não. Basta você ser o presidente, Levin. Não, de futebol eu não falo.
Tá? O futebol vai ter um diretor de futebol e o Levin que está a par disso. Eu posso falar pelo lado de gestão, pelo lado financeiro. Hoje nós não falamos em nome do Vasco. Nós não somos Vasco. Nós somos temos um projeto que apresentamos a diversos investidores, a diversas empresas parceiras e obtivemos o interesse dessas pessoas. A partir do momento que a gente sentar no Vasco, a gente consegue dialogar de uma forma mais formal com essas pessoas. E aí sim, os parceiros vão fazer seu due diligence, vão entrar na documentação, nós vamos estruturar garantias, e é um processo que demora, não é um processo rápido, não é um processo que você acorda e o dinheiro está lá. Eu traço um paralelo, que é como se você fosse comprar um apartamento, uma casa própria. Quantas certidões não exigem de você, quantas demonstrações vocês não têm que dar para comprar um apartamento, ou um carro ou a casa própria. Então, hoje nós não falamos pelo Vasco. Então, a partir do momento que se falar pelo Vasco, aí sim nós começamos um processo formal de diálogo, e aí essas empresas interessadas, empresas financeiras interessadas, podem vir e começar a solicitar documentação, instituição de garantia, e, de fato, uma negociação formal se apresenta. O que temos até agora foi, apresentamos o projeto, recebemos as cartas de intenção, que estão alinhadas com o nosso projeto, os valores, os termos, mas isso está numa carta de intenção feita por um projeto, por um candidato, em nome de uma instituição que nós não representamos ainda. Mas esses investidores também não são leigos. Eles também conhecem um pouco do Vasco, e ninguém estava apresentando, eles sabem que não é um devaneio. Eles olharam o business plan, tem conhecimento por alto do que é o Vasco, da capacidade do Vasco de fato, entregar o que está no projeto, que está alinhado com os interesses dele, e assim começamos a trabalhar. E aí temos a equipe executiva que está pronta para entrar lá e tentar iniciar essa transição. Fora isso? Só acrescentar rapidinho, acredito que sim, mas você já tem alguém pensando futebol para o Vasco hoje. Se você tiver que assumir amanhã, que fosse o caso, você já tem alguém pensando futebol para o Vasco nesse momento? Sim, temos uma equipe pronta, trabalhando. Levin, Bruno Marinho, repórter do Globo. Só para eu ter certeza, o presidente... desculpa, aí já, falando já o presidente. Você, Levenciano, já tem a ideia de que não participa da eleição, ainda que, por exemplo, seja convocada uma eleição novamente presencial. Não participa? Não, eu respeito 3.347 pessoas, mesmo aquelas que não votaram em mim, que ficaram quase 3 horas na fila para votar. Eu jamais vou faltar com respeito com elas. Se for convocada outra eleição, eu não sou candidato. E acredito que a estratégia jurídica do corpo jurídico do advogado seja tanto em relação a essa decisão de sábado, né, que suspendeu a eleição, como a própria liminar que o Mussa tem, que dá direito a ele de convocar uma eleição online para o dia 14. Vocês vão trabalhar nessas duas frentes? Bem, vamos lembrar o seguinte, a liminar era para proteger os sócios com relação ao problema do Covid. A liminar era para isso, para se fazer uma eleição, se protegendo do Covid. A eleição já foi feita. Não há mais... A ação do Mussa, que origina essa liminar, ela perdeu o objeto. Porque era para se fazer uma eleição que já foi feita. Que era para se fazer um cuidado que foi revogado, a necessidade desse cuidado, e a eleição já foi consumada. Não há mais nada a ser discutido na justiça. Tudo isso que a gente está fazendo agora é simplesmente fechar um capítulo, fechar um ciclo que vai ser fechado em breve. Agora, se porventura, por algum absurdo da natureza não for, porque a força política desse tráfico de influência é tão maior do que o que está regido na lei, na Constituição, se as pessoas querem o poder pelo poder e estão ignorando que, inclusive, eleitores deles ficaram no sol 3 horas, e isso acontecer, eu estou fora disso. Eu quero um Vasco que seja resolvido de dentro para fora, não de fora para dentro. Um Vasco resolvido pelos vascaínos, de acordo com o seu estatuto. O estatuto do Vasco não prevê eleição online, por exemplo. Não está previsto no estatuto do Vasco. Logo, a gente tem que seguir sempre o nosso estatuto. Agora, uma última pergunta. Pode existir um impasse, uma vez que o Levin destacou que só falta realmente ser homologada a sua eleição, a sua vitória na eleição do Vasco, e eu imagino que quem tem a prerrogativa para isso seja Fausto Mussa, presidente da Assembleia Geral.
Existe aí um impasse? Talvez vocês vão ter que acionar o Mussa judicialmente para que ele assine e reconheça a vitória de vocês? Não, eu acho que isso vai ser uma consequência natural do processo, né, que está em disputa, né? Perdeu o objeto, lá em cima o STJ não tinha uma competência, vai ser revisada essa decisão e vai voltar a legitimar a decisão anterior. Eu não vejo grande imbróglio aí nisso aí, não. Eu só lamento, mais uma vez, porque, para mim, essa não é uma discussão, pelo menos prioritariamente, para mim, isso não é uma discussão jurídica. Para mim, o que é mais importante do que ter essa discussão jurídica é o Vasco olhar para dentro e os vascaínos entre si terem capacidade e maturidade política de se resolverem. Isso, para mim, é um valor muito mais importante do que você ficar pedindo ao judiciário para fazer isso ou fazer aquilo. Para mim, a minha expectativa é de que isso não seja resolvido na justiça, que isso seja resolvido entre os vascaínos que participaram do pleito e perderam a eleição, e saibam perder, até porque, gente, se essas pessoas querem ser presidente de um clube de futebol, no esporte, é um valor importante você saber perder. Saber perder faz parte da essência do que é o esporte, da essência do que é o futebol. E se uma pessoa quer ser presidente do clube e não sabe perder, não serve para ser presidente de um clube esportivo. Porque isso é da essência do esporte, né? Já dizia lá o Barão de Coubertin, né? De que o importante é competir. Aonde é que está a importância de competir por parte desses atores políticos? Em vez de estarem felizes de serem parte de uma grande celebração da primeira vez que um presidente do Vasco é eleito de forma direta. Onde que está essa essência do esporte, que o importante é competir? Ou seja, só interessa se ganha? Pergunte a eles se eles estivessem ganhando, se eles teriam feito isso. Se qualquer um dos três estivessem ganhando a eleição, se o Salgado, o Brant ou o Campelo estivessem ganhando a eleição, se eles teriam apagado a luz do ginásio, se eles teriam pego a cédula e ido embora. Você acha que se o Salgado ou o Brant estivesse ganhando a eleição, teriam feito o que fizeram? O Júlio já sabia da decisão muito antes. Ficou esperando para ver se conseguia passar. Não passou, agora vamos melar. Oh, pelo amor de Deus, isso não é papel nem de homem. Né? Sinceramente, vamos aprender a perder. Perdeu, amigo. Disputou e perdeu. Entendeu? Tem alguém da Globo aí? Não. Tem? Cadê? Vocês então, tem que pedir lá qual que vai ser a música que vai ser tocada no Fantástico. E lá para qual é a terceira vez que disputa e perde. Qual é a música que ele vai escolher? Eu sugeriria Sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma boa música para ilustrar esse momento. Levin, boa tarde. Dieguinho do canal Futebolaço Vasco. Queria trabalhar com dois cenários. Primeiro, o presidente Alexandre Campelo está em posse do seu cargo até o dia 19 de janeiro. Eu queria trabalhar justamente com esse cenário. Apesar de você ter feito a solicitação para que, de repente, ele cedesse, fizesse uma transição, mas vamos considerar que ele não aceite e estaria até num direito legítimo dele, que é até o dia 19. Minha primeira pergunta é a seguinte. É inerente ao esporte, o Vasco nesse momento já se encontra na zona de rebaixamento. Há 9 partidas o Vasco não vence, 7 derrotas e 2 empates. Vamos supor que o presidente insista em continuar e está no direito, não entrego até o dia 19. E na pior dos cenários, até batendo na madeira aqui como vascaíno, que o Vasco seja rebaixado. Isso altera alguma coisa nos fundos de investimento, em alguma coisa no projeto, independente do você assumir. Porque você vai chegar já bem na reta final do Campeonato Brasileiro e pode ser que o time não consiga reverter. Você assume o Vasco já praticamente na segunda divisão. O que altera isso na sua gestão? Bom, primeiro, Dieguinho, eu espero que isso não aconteça, né? Acho que... E também não estou pedindo ao Campelo para eu assumir o clube. Vamos colocar também a coisa da maneira correta. Ele será legitimamente o presidente do clube até o dia da posse. Eu só serei presidente... Eu sou, na melhor das hipóteses, presidente eleito democraticamente pelo voto do quadro social. Mas... presidente do clube será o Campelo até a data da posse. E não é isso que eu estou pedindo a ele. Não estou pedindo para ele renunciar ao cargo dele. Eu estou pedindo a ele que ele permita que a nossa equipe de executivos, aqui representada pelo Nilton,
tem a possibilidade, como eu, da gente ir para São Januário e começar a trabalhar para ganharmos tempo exatamente para que a gente consiga interagir para evitar o pior. Essa que é a nossa proposta. Ninguém quer tirar o Alexandre da cadeira dele, nem desrespeitar ele no posto que ele tem, legitimamente conquistado na forma do estatuto vigente à época. Muita gente que é contra e tudo mais, eu também jamais teria aceitado entrar da maneira como ele entrou, mas era a regra estatutária vigente à época e assim foi. Então, nós queremos apenas que ele abra a porta do clube para que com a equipe dele a gente faça uma transição democrática, tranquila. Já pedi aqui desculpas publicamente pelo incidente lá do ginásio. Espero que ele abra a porta e decida pelo bem do Vasco. Então, foi até bom você argumentar dessa forma, porque muitos torcedores estão com essa dúvida. Para alguns torcedores, o que você estaria pedindo era de fato para que ele se retirasse do cargo. Você pedia apenas uma transição, ficou claro? Não, de forma alguma. A gente precisa dele e da equipe dele para a gente entender tudo o que está acontecendo. Uma transição democrática não é sai daí que agora eu vou resolver. Uma transição democrática são as equipes trabalhando juntas. A equipe que estava presente com a equipe que está vindo. Inclusive, muitos da equipe presente podem ficar, né? A gente não pretende fazer caça às bruxas no Vasco. Quem tiver qualquer projeto, qualquer ideia, ou tiver um bom trabalho para dar para o Vasco, é bem-vindo. Então, vários atores da atual gestão, vários diretores ou vice-presidentes, seja o que for, podem talvez continuar conosco, né? Se tiverem realmente algo a entregar para o Vasco dentro daquilo que a gente se comprometeu, nós temos como acomodar para fazer com que as pessoas sejam prestigiadas. A gente quer o melhor para o Vasco. Nós não somos, graças a Deus, parte de nenhum grupo político, que é inédito na história do Vasco. É a primeira vez que um candidato é eleito presidente sem ser de grupo político nenhum. Então isso me dá muita tranquilidade de poder aproveitar os melhores quadros de todos os grupos políticos. As pessoas falavam tanto do Casaca, por exemplo, e olha aí a atitude que o Sérgio Frias está tendo. Mesmo tendo sido o último colocado entre os candidatos, está aí reconhecendo a nossa vitória, participou do pleito, não pegou cédula e foi embora, ajudou a contar os votos. Então, a gente quer que os vascaínos sejam imbuídos desse espírito de entender que o que importa é o Vasco. E para finalizar, uma última pergunta, principalmente para a sua base de apoiadores, vou usar o termo que você mesmo utilizou aqui na entrevista, o aborto da natureza. Vamos partir do princípio que por algum aborto jurídico seja mantida a decisão para o dia 14. E você tem uma base de apoiadores muito grande, e eu, como dono de veículos de comunicação, tenho um canal no YouTube, a gente percebe pelos comentários do chat de Instagram, Twitter, que a grande maioria do torcedor vascaíno hoje quer o senhor como presidente do Vasco. E agora a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você disse a todo momento que não participaria do novo pleito, mas vamos supor que a justiça determine dia 14 ponto, vai ter que ter novamente. Em consideração também a esses vascaínos que, mesmo contrariados, chateados, topariam participar de novo, e talvez até para legitimar ainda mais uma vitória, ainda assim você não declinaria da sua posição de não participar de um novo pleito? Essa decisão está tomada. O pleito já foi feito, a eleição acabou. Não existe mais candidato no Vasco, todos são vascaínos. Eu não participo de outra eleição. Aconteça o que acontecer, o mundo pode cair, eu não participo de outra eleição. Obrigado. Eu e 3.347 vascaínos que lá estavam, e outras talvez milhares de pessoas que lá participaram trabalhando, nós não somos palhaço e o Vasco não é um circo.